E aí, galerinha, tudo jóia com vocês? Mais uma aula nossa, né? Dessa forma, mas logo mais estaremos juntos novamente. Bom, hoje o nosso assunto, né? Estamos falando sempre de agropecuária agora, esse é o último tópico, certo? A gente fala de agropecuária em vários lugares e hoje vamos falar especificamente da União Europeia, certo? Quais suas características, qual a importância dela para o mundo, tá? Então é mais um pouco nesse sentido. E aí, no primeiro ponto aqui, né, a gente destaca que a Europa é uma grande força econômica, política, social, cultural, certo? Isso pensando no mundo mais atual, que é o mundo contemporâneo, tá? E a agricultura europeia ela é bastante heterogênea, e isso em grande parte devido às suas condições de clima, de solo, certo? Eles têm aí o trigo como a principal cultura desse bloco econômico, tá? E essa ideia de União Europeia tem um contexto histórico, certo? Que começa aqui após a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai acompanhar aí uma série de eventos que foram importantes para essa União Europeia, para essa cooperação europeia. Porque o que na verdade é essa União Europeia? É um esforço, né, de vários países que compõem lá o continente europeu, no sentido dele se estabilizar melhor economicamente, de crescer em conjunto, de estabelecer parcerias, certo? Então aqui, por exemplo, em 1995, ou melhor, em 1955, né? Nós tivemos aqui cobrança de tarifas alfândegas mais baixas. O que isso significa? Menos impostos para as mercadorias que transitam ali dentro dos próprios países que são membros, né? E em 58, há pouco tempo depois, eles já liberaram a livre circulação de mercadorias, tá? Mas lembrando que tudo isso veio acompanhado de um processo, né? Ó, em 2002 já tiveram a moeda unificada e com isso eles conseguiram ter uma economia mais forte e uma economia mais independente, certo? E aqui é para mostrar a vocês um mapa, né? Que seria lá da Europa, tá? Então, como vocês vão ter acesso a esse material, é só baixar e vocês veem com melhor qualidade, certo? Aqui é a plantação de trigo e aqui trazendo um destaque, certo? Para a agricultura familiar, que está sendo bem trabalhada lá pela União Europeia e aqui, né, especificamente de Portugal, tá? Bom, gente, aqui a gente tem essa política agrícola comum, né, que a União Europeia criou. Na verdade, é uma política de apoio de desenvolvimento rural. A gente sabe que essas atividades do campo, elas são extremamente importantes, né? De onde vêm as nossas alimentações, tá? Então, assim, os países lá da União Europeia, o governo ele tem uma política de incentivar essas pessoas que vivem no campo, tá? E como eles, falando, né, da União Europeia, como eles são fortes nessa questão da produção da agropecuária, eles conseguem sustentar os preços agrícolas superiores aos do mercado mundial, tá? Então, eles sabendo que eles têm, né, para se satisfazer e que outros precisam comprar, eles seguram o preço assim alto. Mas aí, mais recentemente, a gente teve uma intervenção da Organização Mundial do Comércio, que é ligada à ONU, certo? Intervindo aí nessa, nesses preços tão altos, tá? Bom, em relação ao comércio, né, eles estabelecem várias parcerias no mundo como um todo, com os Estados Unidos, e a gente cita aí, por exemplo, o Brasil, que é um dos maiores exportadores, principalmente de produtos alimentícios, tá? Para a União Europeia. Então, estar atento a isso é importante. Nesse outro mapa aqui, eu estou mostrando a vocês, né, o que nós temos em termos de agropecuária lá no continente europeu, tá? Então, mais uma vez, como vocês vão estar com esse material, vocês vejam aí com uma melhor qualidade, baixem, e vocês vão estar vendo o que eles tanto produzem aqui e em cada região especificamente, onde está espacializado, tá?
E nesse outro slide aqui a gente vai ter, né, esse é um tópico que fala sobre o crescimento da agricultura orgânica. Isso, na verdade, está tendo um crescimento no mundo como um todo, e na União Europeia não poderia ser diferente, né? Começa aí uma série de mudanças, especificamente em 2014, né? Com as discussões de sustentabilidade, de combate às alterações climáticas, tá? Então, alguns produtores da União Europeia passaram a adotar algumas medidas nesse sentido, né? Inclusive diversificando, né, as suas plantações, enfim, e conservando áreas de interesse ecológico, utilizando adubos orgânicos ao invés de adubos químicos, tá? E isso é uma qualidade tanto para o solo, para o ambiente físico em geral, para a água, etc., como para a saúde humana também, certo? Então, gente, é isso a nossa aula de hoje. Era para falar um pouquinho disso, tá? Vou estar enviando uma atividade prática para vocês, certo? A ideia agora é enviar, trabalhar com atividades práticas e qualquer dúvidas podem entrar em contato comigo, tá? Um bom dia a todos.